Boa tarde a todos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde também a você que está em casa, nos acompanha pela rede Século 21, pela internet. Para quem não estava acompanhando desde amanhã, está sintonizando só agora, meu nome é Washington Cardoso de Deus. Tenho 31 anos, sou casado com a Camila, me acompanha aqui hoje, e tenho a graça de estar nesse tempo coordenando o Ministério de Pregação na Renovação Carismática do Estado de São Paulo. E participo também do grupo de oração Divina Luz, todas as quartas-feiras, na Igreja Santa Cruz, né? Sou da Diocese de São João da Boa Vista, cidade de Santa Cruz das Palmeiras. É uma alegria poder estar falando com você, de estar trazendo a palavra de Deus até vocês que estão aqui no auditório e até você que está nos acompanhando aí de casa. O tema da pregação dessa tarde é Apóstolos do Amor. Apóstolos do Amor. E eu queria que você pegasse já a sua Bíblia comigo, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Toma a sua Bíblia aí, então, para você acompanhar conosco. Profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Isso, dá um tempinho para você poder achar. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Diz assim o texto: A palavra do Senhor me foi dirigida nos seguintes termos: Antes mesmo de te modelar, no ventre materno eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse: Ah, Senhor, Javé, eis que não sei falar, pois que sou ainda criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou ainda criança, porque a quem eu te enviar, irás, e o que eu te ordenar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Oráculo do Senhor. Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou-me a boca. E o Senhor me disse: Eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Vê, eu te constituo hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para destruir, para exterminar e para demolir, para construir e para plantar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, então, como eu dizia, o tema dessa nossa pregação é Apóstolos do Amor. E eu quis tomar com vocês esse trecho do livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 10, para poder falar um pouquinho com vocês sobre chamado. Todos nós fomos chamados por Deus. A questão é que alguns ouviram esse chamado, outros ainda não ouviram esse chamado. Mas certamente Deus tem um chamado, uma missão para cada um de nós. Muitas vezes são chamados diferentes, para coisas diferentes, para você servir em pastorais diferentes, movimentos diferentes, com espiritualidades diferentes, mas com certeza há um plano de Deus para a vida de cada um de nós. E é importante nós sabermos disso, é importante nós conseguirmos identificar esse chamado de Deus na nossa vida e também responder a esse chamado, dar uma resposta para esse chamado. Sabe por quê, irmãos? Às vezes, quando nós vamos no grupo de oração, ou às vezes quando nós sintonizamos numa rede católica como essa, a rede Século 21, que tanto evangeliza o nosso Brasil, ou quando nós estamos na missa, na igreja, nós ouvimos uma frase que parece um jargão combinado. Deus tem um plano para a sua vida. Quem já ouviu isso aqui, levanta a mão, diga eu. Com certeza você que está em casa também já deve ter ouvido essa frase, né? Deus tem um plano para a sua vida. Só que às vezes nós não conseguimos identificar esse plano.
nós não conseguimos visualizar esse plano que Deus tem para nós. E muitas vezes também acabamos nem acreditando que é verdade, que Deus tem um plano. Mas Deus tem sim, Deus tem sim. Eu sou a prova viva disso, né? E daqui a pouco nós vamos ouvir um testemunho que vai também comprovar isso para cada um de nós. E responder esse chamado é tão importante, porque através do nosso chamado, da resposta que nós damos para o Senhor então ele vai agindo na vida de outras pessoas. Quando nós não ouvimos o chamado de Deus, quando nós não respondemos ao chamado de Deus, é provável, é possível que também outras pessoas deixem de ser alcançadas. E o contrário também é verdade. Quando você atende ao chamado de Deus para você, quando você começa a dar resposta de serviço para aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós, o Senhor também vai transformando a vida de outras pessoas. Por exemplo, o fato de eu estar aqui hoje, falando com você, é porque um dia alguém antes de mim respondeu a um chamado do Senhor. Estava lá aquele dia, naquele grupo de oração, né, com o microfone, pregando a palavra de Deus, e naquele dia Deus agiu na minha vida, através de uma pessoa que estava ali, atendendo a um chamado do Senhor. Pare e pense. Pare e reflita. Será que também nesse momento, assim como eu naquele instante, estava com a minha casa desordenada, problemas familiares, problemas pessoais, problemas no trabalho, estava com 3 advertências já para ser mandado embora do serviço, não é brincadeira, não é? Será que talvez por você não estar respondendo ao chamado de Deus para a sua vida, talvez também o plano de Deus esteja deixando de acontecer na vida de outra pessoa, porque nós não estamos dando ouvidos para o Senhor? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Só Deus sabe aonde eu estaria agora. Só Deus sabe o que é que eu estaria fazendo agora, como estaria a minha vida. Só Deus sabe. Provavelmente não estaria num bom lugar, não estaria acontecendo boa coisa se continuasse no ritmo em que estava. Eu bebia 7 dias por semana, frequentando um bar, fato. Já tinha chegado ao ponto de chegar em casa num dia que eu bebia escondido, né, da minha mãe, e vomitar no pé dela, e ela olhar para mim e falar que eu não era o filho dela, que aquele não era o filho que ela tinha criado, sabe? E se não fosse uma pessoa que tinha ouvido o chamado de Deus e estava cumprindo esse chamado de Deus na vida dela, talvez eu também não tivesse sido alcançado. E hoje, graças a Deus, por eu estar respondendo ao chamado de Deus na minha vida, eu também tenho essa graça de poder estar sendo esse instrumento de Deus, para poder alcançar também a vida de outras pessoas. Então, irmãos, não é jargão, não é uma frase pronta, isso é verdade. Como disse aqui o texto bíblico, assim como Deus conhecia Jeremias, Ele também conhece você desde o ventre da sua mãe. Ainda que você ache que você não foi desejado, não foi querido, Deus te quis, Deus sonhou com você. E Deus tem grandes coisas para a sua vida. É claro, o inimigo, ele vai fazer de tudo para impedir que esse plano se cumpra. Ele vai colocar inúmeras distrações, tentações, situações, para fazer com que você se perca. Mas tenha certeza que se você confiar em Deus, a graça dele vai ser muito maior. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Quem crê nisso aqui, diga eu. Para poder, então, afirmar isso, né, de maneira mais veemente para nós, eu queria chamar aqui o Gelfi Franco. Vem para cá, Gelfi. O Gelfi vai trazer para nós um testemunho da vida dele, que vai ser realmente essa prova viva para nós, de que Deus tem um plano para a nossa vida. Gelfi, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus e o amor da sempre Virgem Maria esteja presente no coração, na vida, na família e na caminhada de todos vocês. Amém? Amém. Como o irmão mencionou, meu nome é Gelfi. Estou fazendo hoje 54 anos, né? Graças a Deus. Obrigado. Casado há 20 anos
Minha esposa se chama Rosângela e somos de Sorocaba, né? Estamos aqui, recebemos esse convite, que para mim é um convite de Deus, né? A anunciar e testemunhar a boa nova, as maravilhas que Deus realiza na nossa vida. Hoje, eu e minha esposa tomamos conta de uma casa de criança, uma casa que acolhe crianças que vêm de famílias desestruturadas. Há alguns anos atrás, 2012, cuidamos também de uma casa de mulheres dependentes de crack. E, por graça de Deus, a maioria delas, pelo período que conviveu conosco nesta casa, onde existia a Eucaristia, adoração diária, terço diário, todo um contexto de espiritualidade, de oração, a qual a renovação carismática católica, a qual eu devo toda a minha formação, nos ensinou, fez uma diferença na vida da maioria dessas mulheres, que hoje conseguiram a libertação dos vícios e a sua recuperação. Então, tudo isso é graça de Deus. Mas nem sempre foi assim, meus irmãos. Eu vim de um berço onde não se evangelizava o cristianismo como nós o conhecemos na nossa igreja. E, por conta disso e de outras tantas situações, eu passei os primeiros 33 anos da minha vida sem me aproximar da palavra de Deus. E isso trouxe consequências negativas, consequências trágicas, porque viver uma vida sem Deus é viver em trevas. E viver em trevas é viver sob o domínio do mal. Eu tive a infelicidade de perder a minha mãe com 15 anos de idade. Caçula de 18 irmãos, entre filhos legítimos e adotivos. 2 anos após, também perdi o meu pai. Os irmãos, cada um foi cuidar da sua vida, e eu fiquei para trás. Fiquei para trás em todos os sentidos, né? O mundo abraça um jovem sozinho, solitário, e que não experimentou nada sobre a palavra de Deus. Então, isso foi a minha vida. Uma vida de vícios, uma vida de tragédias, de tristezas, onde eu tive a desgraça de experimentar tudo o que esse mundo pode oferecer. Me tornei um alcoólatra, me tornei um dependente químico, viciado na maconha, na cocaína, psicotrópicos. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Sapucaia do Sul, onde nós saímos quando por ocasião que eu tinha 10 anos de idade. Moramos em Cerqueira César, interior de São Paulo, por 1 ano, Itanhaém por mais 1 ano, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, por mais alguns anos, e, por último, Sorocaba. Nessa trajetória toda foi que aconteceu a desfeita desta família. Uma família aparentemente de bem, mas que não tinha um contexto cristão, que não se falava no nosso Deus verdadeiro, aquele que deu a vida por nós no alto da cruz. E como Jesus narra no final do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, depois de todo aquele discurso do Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5, todos os ensinamentos que Jesus dá nesses 2 capítulos, ele encerra dizendo: aquele que ouve a minha palavra e põe em prática é semelhante a um homem prudente que constrói a sua casa em cima da rocha. Que rocha é essa? A palavra de Deus, o próprio Cristo. Vem a tempestade, mas ela permanece firme. Já o outro, o contrário, aquele que ouve a minha palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem insensato que constrói a sua casa em cima da areia. E quando vem a mesma tempestade, porque essa tempestade vem para todos, a casa caiu, a ruína foi grande. E assim foi a minha família. Uma família aparentemente de bem, como muitas famílias
que nós conhecemos por aí, mas que não tem espaço para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela está construindo a sua casa em cima da areia e a qualquer momento, no meio da tempestade, ela vai ruir. A minha família ruiu e a minha vida também. No final de toda essa trajetória, em Sorocaba, eu tive 15 vezes internado em psiquiatrias por causa de droga e de bebida. Isso não parou por aí. Quem está na vida do vício, está na vida do crime. A gente sabe disso. A partir do momento que um jovem acende um baseado para fumar, ele já faz parte da vida do crime. A qualquer momento ele pode ir parar atrás das grades ou embaixo da terra. E comigo não foi diferente. 12 anos de condenação por assalto, por homicídio, e 4 anos eu estive no sistema penitenciário. Esse foi o fundo do poço da minha vida. Eu já havia sido excluído completamente de todos os âmbitos de sociedade. Morei na rua, vivi como um andarilho. E nas psiquiatrias, dessas 15 internações, eu fui expulso 5 vezes desses hospitais psiquiátricos. É engraçado, né? A gente dizia assim, puxa vida, o cara foi expulso de um hospital de louco, né? O que consegue fazer uma pessoa para ser expulso de um hospital de louco? Isso aconteceu comigo. Porque eu fugia nas madrugadas para ir buscar droga, maconha, cocaína, e voltava na mesma madrugada para dentro desse hospital, com todo esse material do inferno, para preparar e vender para os pacientes lá dentro do hospital. Então, olha a que ponto o ser humano chega quando não existe o contexto Deus na sua vida. Vira um instrumento do mal. Assim era a minha vida. E numa dessas expulsões, um dos médicos chegou a dizer para mim que, na realidade, era uma alta por indisciplina, né? Em outras palavras, estava expulso, porque brigava, agredia. Ele disse para mim, com todas as letras, só nós dois dentro da sua sala, ele atrás da escrivania, e eu a 3 metros assim na frente, ele olhando para mim, nos meus olhos, com todo o ódio do mundo, ele me disse, Gelfi, você é um cara que não tem solução. A solução para você está aqui. Ele puxou a gaveta da escrivania dele só para mim observar o que tinha dentro. Era um revólver, calibre 38, cano curto, onde ele disse assim, solução para você está aqui. Só uma dessa e a sua vida está resolvida. E a vida da sociedade. Naquele momento eu fiquei selado de ódio. Mas fiquei travado, não consegui ter movimento. Com certeza eu não sabia disso, mas o Espírito Santo me colou no chão para mim não poder ter reação. Porque a minha vontade era de pular naquela gaveta e pegar aquele revólver e falar para aquele médico, então nós vamos começar agora, mas com o seu ouvido primeiro. Mas Deus não permitiu isso, graças a Deus. E eu fui embora, deprimido, porque aquilo foi muito forte. E aí, pela segunda vez na minha vida, eu tentei o suicídio. Mas, de novo, Deus não permitiu. Dentro de uma prisão, com uma hora marcada para morrer, por uma situação que nem eu sabia, eu passei uma madrugada inteira, olhando para o céu, na ventana daquela grade, daquele xadrez, e falava para Deus, se o Senhor existe para mim, então faz alguma coisa, porque eu não vou pedir seguro, eu não devo nada, mas eu não quero morrer assim.
E eu fui para um campo, porque me chamaram para um duelo de faca. Só que quem fez isso era muito maior do que eu em tudo. Em tamanho, em força. 20 anos preso, já tinha matado 5, 6 dentro da cadeia, não tinha mais nada para perder. Mas eu fui. Suplicando isso para Deus. E no derradeiro momento, a 5 metros de distância, quando eu me aproximei daquele preso como eu, no meio de 1000 presos, dentro de uma penitenciária de segurança máxima, eu vi quando levantou alguém e conversou com ele por meio minuto, ele virou as costas e foi embora, e esse alguém veio até mim e disse assim: Gelfi, devolve esse bicho que você tem na cintura, bicho é faca, na cadeia, porque a sua bronca acabou, a gente conhece a sua caminhada, você é um cara humilde, não mexe com ninguém, acabou, vai tirar a sua cadeia em paz. Pela primeira vez na minha vida, eu entendi que Deus existia também para mim. Por que eu estou contando isso, meus queridos? Porque tem tudo a ver com o que nós ouvimos aqui hoje. Quantos irmãos assim nós encontramos, temos por aí na rua? Eu passava em frente a uma igreja quando eu morava na rua, ouvia um louvor lá dentro, o coração batia, pulava de desejo de estar lá dentro com aquelas pessoas. Mas não conseguia. Porque a força do vício, a força do mal era muito forte. Quantas pessoas existem assim hoje? Que acreditam que Deus existe, mas não acreditam que Deus existe para elas. Um dia, Deus me fez acreditar que Ele existia para mim através dessa situação de morte que eu acabei de narrar. A partir daí, meus queridos, o meu desejo de conhecer, de buscar, de experimentar esse Deus era muito forte. E os milagres foram acontecendo, a redução da pena, a liberdade, como cheguei até a igreja, como conheci a renovação, como fui acolhido pela igreja do Senhor. Quantos milagres, quantos milagres. E aqui estou hoje, dizendo para vocês, o que nós ouvimos de manhã, pela pregação do nosso irmão Washington, fazei tudo o que ele vos disser, né? Nossa Senhora fala isso, falou isso. E eu rezando para o Senhor mostrar uma palavra para mim, para este momento, para este testemunho, a palavra que me veio, está lá em Marcos, do capítulo 16, versículo 15, onde Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora o irmão vem concluir, confirmando, dizendo: Deus tem um chamado para todos. É coincidência? Não, não é coincidência. Eu conheci o irmão aqui hoje, eu não sabia da pregação dele, nem ele também desse testemunho. Maria diz: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura quer dizer toda criatura. Se hoje a minha vida está dando algum fruto, é pela graça de Deus e é por obediência a essa palavra: fazei tudo o que ele vos disser. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu acreditei e eu tenho certeza que você também acredita. Deus tem um chamado na sua vida. Até os 30 anos de idade, eu não permitia ninguém se aproximar de mim para falar de Deus, porque eu fui formado a isso. A doutrina que a minha família acreditava não permitia o cristianismo se aproximar. E eu fui formado a isso desde o berço. Então, quando eu via um padre
ou eu via um cristão com uma Bíblia embaixo do braço, eu pulava fora. Eu não desrespeitava, eu não desmerecia, eu não zombava, mas eu não emprestava o meu ouvido para ninguém falar de Deus, porque eu fui formado a isso. E agora eu pergunto para você, como evangelizar uma pessoa assim? Deus sabe. Deus sabe. Por graça de Deus, eu recebi há 2 semanas aquilo que para mim foi o maior presente de aniversário. Algum tempo atrás, uma jovem chamada Viviane, que também era dependente do crack, que tinha 2 filhos, um de cada pai, por conta das loucuras dessa vida, mandou mensagem para mim dizendo que leu esse livro, Você Nunca Está Só, um livro que Deus me deu a graça de escrever, porque eu não tenho estudo, o meu grau de escolaridade não passou da 6ª série. Mas quando nós nos colocamos à disposição para viver a vontade de Deus, Ele faz mesmo sair água da pedra e Ele faz um burro falar. Amém, irmãos? E faz outro burro escrever. Faz um burro falar e o outro escrever. Aí ela me disse que leu esse livro, estava emocionada e começou a se aproximar do grupo de oração e começou a viver, mas o demônio chegou e ela teve outro relacionamento com outro dependente, ficou grávida, aí dali um tempo entrou em desespero e eu recebi mensagem dela falando, há 2 anos atrás, eu vou abortar porque eu estou grávida, sozinha. Aí eu perdi todo o meu tempo do mundo ali naquele celular, falando para ela, pelo amor de Deus, não faça isso. Por isso, e estava vindo argumento de tudo que era jeito. E foi horas no celular. E ela foi me visitar e a gente conversou e graças a Deus ela tirou isso da cabeça. E há 2 semanas atrás ela foi me visitar, Viviane. Deus seja louvado pela vida dela. Ela não sabia, era gêmeos. E ela veio com os gêmeos me convidar para ser padrinho de batismo das crianças. Então, olha aí o presente que Deus prepara para nós, quando nós obedecemos Nossa Senhora, que nos diz, fazei tudo o que Ele vos disser. E quando nós obedecemos o Seu Filho, que também nos diz, ide por todo mundo e pregai e testemunhai a força, o poder e a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Fica aqui, jovem. Irmãos, perceberam ou não? Sim ou não? É claro que ficar em casa é gostoso. Esse dia está fazendo um friozinho, não está? Ficar debaixo da coberta, televisãozinha. Esse frio dá fome, não é verdade? Dá vontade de comer, come mais do que o normal, não é? É ótimo, é muito bom. Só que o que Deus nos chama, o que Deus nos lembra nessa tarde, é que a vida de uma pessoa, ela não tem valor. Ela não tem preço. Não há preço que seja capaz, não há dinheiro, não há descanso, não há nada que se compare ao valor de uma vida humana. Né? Se o Gelf não tivesse tido essa experiência de Deus na vida dele, ele nunca ia poder chegar a desenvolver esse trabalho que ele faz hoje, ele nunca ia poder chegar a escrever o livro que ele escreveu, devido à baixa escolaridade que ele tem, conforme ele nos falou aqui. Não ia poder acontecer através do sim dele. Né? Essa graça não ia chegar até a vida dessa moça que estava para abortar. Talvez esses 2 meninos gêmeos, aí, essas 2 crianças gêmeas nunca tivessem vindo à existência. Você vai vendo como que é um dominó, como que as coisas vão desencadeando. Só que às vezes Deus quer usar para realizar essa graça na vida das pessoas, usar da nossa vida, da nossa simplicidade. Mesmo nós achamos que nós não sabemos, que nós não somos capazes, que nós não conseguimos, não adianta dar desculpa. Jeremias já deu desculpa.
Ele já falou que ele era criança, que isso, que aquilo. O Senhor já falou. A graça dele, Jeremias, eu estarei contigo. Eu estarei contigo, Jeremias. E Gedeão também tentou dar desculpa, e o Senhor falou para ele, eu estarei contigo. Quando se apresentou para Maria, como nós vimos de manhã, ele falou, a minha graça vai estar com você, o meu espírito, a minha sombra também vai te envolver. Meu irmão e minha irmã, se você quiser responder a esse chamado de Deus na sua vida, basta dizer o seu sim. Basta falar como Maria, fiat, faça-se, sim, e Deus vai te capacitar. E Deus vai te capacitar. Tenho certeza que nessa hora, agora, na Diocese de Sorocaba, em todo o Brasil, que as pessoas estão nos acompanhando, na minha diocese, na minha cidade, e até me dói o coração falar, mas é provável que talvez do lado da minha casa, tenha pessoas também precisando ouvir falar desse Jesus. Pessoas precisando saber que há um Deus que se importa com elas, que ama elas, tem um plano para a vida delas, e que a vida dela não é só aquilo ali, que ela pode realizar grandes coisas, que ela pode ser alguém. Pode ser alguém, gente. Eu também aprontei um pouco, Gelf, aprontei um pouquinho. Pichei o muro da cidade minha inteirinha, depredei, tive que fazer serviço público, isso é coisa feia, né? Muita coisa. Um dia um professor chegou para mim, um professor de biologia, não vou falar o nome dele aqui, mas a imagem dele não sai da minha mente. Um dia ele olhou para mim, quando eu estava no 2º colegial. Ele falou para mim assim, menino, eu espero que você seja bom de bola. E eu sou péssimo de futebol. Sou um verdadeiro perna de pau. Ele falou, eu espero que você seja bom de bola. Porque se não for isso, na vida você não vai dar nada. Você não vai dar nada. E eu não julgo ele não, porque ele tinha razão. No ritmo que estava ali, não ia dar nada. Só que quando Deus entra na nossa vida, Ele transforma, Deus pega aquilo que não é nada, e Ele faz ser alguma coisa, Deus renova, Deus capacita, Deus faz maravilhas na nossa vida. O Gelf deu o testemunho dele aqui, eu estou tendo a oportunidade de falar um pouquinho, mas se nós fôssemos abrir o microfone, quantas histórias nós não teríamos aqui? Quantos testemunhos nós não teríamos aqui hoje? Quanta coisa maravilhosa o Senhor não realiza, não realizou. Agora, meu irmão e minha irmã, olhando aqui nos meus olhos, cor de jabuticaba, você acha que eu sou melhor do que alguém? Que o Gelf é melhor? Que você é melhor que alguém? Nós não somos melhores que ninguém. Deus ama todos. Se Deus fez na minha vida, se Deus fez o que fez na vida do Gelf, se Deus fez na sua vida, é porque Deus pode fazer na vida de qualquer um. Ele pode agir na vida de qualquer pessoa e não há impossível para Ele. Sabe o que está precisando? Sabe o que está faltando para Deus poder agir na vida de mais pessoas, transformar mais pessoas, trazer mais pessoas para o grupo de oração, para a igreja, mais pessoas para se associarem, mais pessoas para se importarem com a sua obra? Está faltando nós dizermos o nosso sim e colocar esse sim em prática, a cada dia, a cada dia. Nós vamos rezar agora rapidinho. Pode ficar sentado mesmo, coloca a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos um instante. Você que está nos acompanhando de casa, se coloque em oração agora também. O Senhor quer falar ao nosso coração. Se você tem o telefone aqui da Rede Século 21, já vai aparecer no vídeo aí para você. Liga para cá. Se você se identificou com o testemunho do Gelf, se Deus tocou no seu coração, se fala para você, liga para cá no nosso 0800, liga no nosso telefone fixo, faça o seu pedido de oração, sua intenção. Eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que Deus agora está olhando para você, não numa multidão, mas Deus olha para cada um agora de maneira particular, no íntimo, de maneira pessoal. Sim, Senhor Jesus. Nós queremos te apresentar nessa hora, cada um desses seus filhos, dessas suas filhas. Senhor, nós queremos te apresentar agora os jovens que estão entregues à drogadição. Nós queremos te entregar agora, Senhor, aqueles que estão lutando para se livrar de um vício. Quero te entregar agora, Senhor, cada pai de família que está ainda aprisionado pela bebida.
que tem chegado em casa, que tem brigado com a sua esposa, com seus filhos, que tem quebrado tudo. Quero te entregar nessa hora, Senhor, que o Senhor olhe por cada situação dessa. Nós queremos te apresentar agora, ó Senhor Jesus, cada pessoa que deixou de sonhar, cada pessoa que perdeu a esperança de vida, cada pessoa que já não tinha mais perspectiva, que não tinha mais planos, projetos. Devolve agora, Senhor, a esperança. Devolve agora, Senhor, os sonhos. Devolve agora, Senhor, a alegria. E se tem alguém agora, Senhor, que não te conhece ainda, que ainda não ouviu falar de Ti, que ainda não conhece a sua simplicidade, a sua humildade, o seu toque, o seu carinho, que o Senhor use de cada um dos irmãos que está aqui no auditório Paulo Apóstolo, de cada filho seu que nos acompanha agora, Senhor, de casa, para que através do ministério, do apostolado, de amor, de cada um de nós, essas pessoas possam ter acesso a esse Deus maravilhoso, que mudou a minha vida, que mudou a vida de tantos, e que também vai mudar a vida de cada um deles, Senhor Jesus, eu tenho certeza. O que nós podemos fazer, Senhor, o que cabe a nós, nós fazemos nessa hora, nós rezamos, faça-se, fia-te, eis-nos aqui, Senhor, usa-nos, envia-nos, capacita-nos, vem, Senhor, com a sua graça. Siniri canta la bandara la sundara la baria na la bala la shandara la baria 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 la baria. Siniri la canta la bala sandara la bala la shandara la baria la baria la baria. Derrama a tua graça sobre nós. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz, Deus é capaz, Deus é capaz de fazer o que disse que faria. Deus é capaz, Deus é capaz. Deus é capaz de fazer o que disse que faria. É capaz, é capaz. Graças a Deus. Pelo Washington, parabéns, que Deus te abençoe, que faça lábios do Senhor. Para você, Gelf, você é a presença da misericórdia, da graça, da presença viva de Jesus, pela pregação, pelo testemunho. Parabéns, muito obrigado. Que o Senhor seja louvado pela sua vida. Vamos aplaudir esses irmãos, que aplaudimos o próprio Deus na vida deles. Muito obrigado.